Olá a todos e sejam bem-vindos ao meu canal. Para o vídeo de hoje decidi trazer a tag Se Eu Fosse, por isso venham daí. Vamos então começar. E a primeira é: se eu fosse o mês do ano. Se eu fosse o mês do ano, escolheria o mês de maio. Porquê? Porque é o mês do meu aniversário. Se eu fosse um dia da semana, escolheria a segunda-feira. É o dia da semana que eu mais gosto. Eu sei que muita gente não gosta da segunda-feira porque é o início de uma semana de trabalho, semana da escola, por aí, mas para mim a segunda-feira é o melhor dia da semana. Se eu fosse uma estação do ano, escolheria ou a primavera ou o outono. Eu não sou muito adepta de calor nem de frio e por isso acho que tanto a primavera como o outono está ali no meio, nem muito frio nem muito calor. Se eu fosse um planeta, escolheria o planeta Terra, sim. Se eu fosse uma direção, escolheria o norte. Se eu fosse um móvel, escolheria um sofá para poder estar relaxada. Se eu fosse um pecado, de todos os pecados, se bem que não sou, eu escolheria a preguiça, mas não sou nada preguiçosa. Se eu fosse uma pedra, escolheria o diamante. Se eu fosse uma planta, escolheria a orquídea. Eu não sou muito fã de plantas, mas de poucas que eu gosto, a orquídea é das que até mais gosto. Se eu fosse um clima, seria um clima tropical. Se eu fosse um prato, sem dúvida polvo. De que maneira? Qualquer uma Inês gosta de polvo de qualquer maneira. Se eu fosse um instrumento musical, antes de eu responder, quem me conhece já sabe qual é que eu vou escolher, que é a bateria, porque é o meu alcunho de família, tinha que escolher o instrumento musical, a bateria, com muito orgulho. Se eu fosse um elemento, era o ar, para poder respirar tranquilamente. Se eu fosse uma cor, branco, simboliza paz. Se eu fosse um animal, borboleta, para poder voar à vontade. Se eu fosse um som, um som que me inspirasse tranquilidade, por isso podia ser qualquer um, logo que me transmitisse tranquilidade, para mim era perfeito. Se eu fosse um objeto, se fosse um objeto, estou indecisa entre uma máquina fotográfica / de filmar ou telemóvel, mas vou escolher o telemóvel porque tem mais funcionalidades que a máquina. Se eu fosse uma parte do corpo, os olhos. Se eu fosse um número, desde sempre, ou seja, desde que me lembro, o 10 sempre foi o número que eu mais gostei. Se eu fosse um sabor doce, se bem que eu não sou muito adepta de doces, mas escolheria um sabor doce. Se eu fosse uma música, qualquer uma, logo que fosse brasileira. A Inês adora música brasileira. Se eu fosse uma youtuber, eu tenho 3 youtubers como inspiração: Adri Silva, Karina Machado e Margarida Barão. Por isso, uma dessas 3 poderia ser. Se eu fosse uma palavra, gratidão. Porque, na minha opinião, desde o momento que nos levantamos até o momento que nos deitamos, uma pessoa tem que ser grata pelo dia que tivemos, quer seja bom ou menos bom. O vídeo chegou ao fim, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal, pôr um like no vídeo, ativar as notificações e seguirem-me nas minhas redes sociais. Um beijinho muito grande, até ao próximo vídeo! I need one more chance.